Boa noite a todos. Inicio a minha fala dando as boas-vindas a todos os participantes. Faço votos para que tenhamos um trabalho produtivo e estimulante e gostaria de agradecer a colaboração de cada membro desse grupo, a Bruna e a Lani, a Eliane, o Henrique, o Guilherme, o Matheus, o Richarlison e a Eliane. E assim começamos essa discussão falando sobre cidadania. Com a palavra, o colega Richarlison. Bom, professor, boa noite aos colegas. O que eu acho interessante dessa temática é, primeiramente, situar o que é o conceito de cidadania, certo? Eu acho que nada mais interessante do que isso é a gente falar um pouco do conceito em Thomas Marshall, certo? Que foi um grande estudioso, sociólogo britânico, que um dos seus grandes estudos foi a respeito da cidadania, certo? O conceito de cidadania em Thomas Marshall, na obra Cidadania, Classe, Social e Status, está pautado dividido em três partes, certo? A primeira é a cidadania civil, essa é o que diz respeito, que é marcada pelos direitos necessários à liberdade, certo? A liberdade individual, a cidadania política, que é o direito de todo e qualquer indivíduo participar do exercício do poder político. E a terceiro tópico em Thomas Malthus, refere-se ao direito do indivíduo estar ao mínimo no gozo de um bem-estar social e econômico. Ele poder participar de uma comunidade civilizada de pessoas de acordo com as prerrogativas daquela sociedade impostas por um governo, certo? A cidadania começou a se desenvolver durante o século XVIII, com a ajuda da Revolução Industrial, certo? E no desenvolvimento da sociedade capitalista. Essa sociedade, como que surgiu, né, a partir dessa Revolução Industrial, como forma de diminuir as desigualdades sociais existentes naquela época. Então, essa cidadania surgiu exatamente com esse intuito, né, de diminuir essas desigualdades sociais. Então, juridicamente, o que acontece é que esse cidadão é o indivíduo que está em gozo dos seus direitos políticos e sociais a partir de um viés que o território, né, ele está pautado exatamente nisso, né? O indivíduo ele deve estar ali a par dos seus direitos e também dos seus deveres. A relação do Estado com esse indivíduo é dúplice, pois de um lado os cidadãos participam na fundação do Estado e, portanto, estão sujeitos ao pacto que o criou, no nosso caso, a nossa Constituição de 1988, certo? E, portanto, sendo os estados próprios do cidadão, os mesmos devem zelar por esse estado e pelo bem público. Então, nessa prerrogativa de cidadania, com o nosso subtópico de cidadania, e nós vamos falar especialmente sobre cotas, né, sobre cotas raciais, eu passo a minha palavra ao nosso colega Henrico. Muito obrigado. Professor, boa noite. A gente vai estar falando um pouco em relação às cotas e pegando como tese a questão de não haver a necessidade das cotas no Brasil. Vamos lá. O que são cotas? As cotas são a maneira a qual o governo encontrou para amenizar as desigualdades sociais, educacionais e econômicas. No Brasil, atualmente, existem três tipos de cota. A cota racial, as cotas sociais e as cotas por deficiência física. Vou me atentar especificamente às raciais e às sociais. O que são essas cotas sociais? As cotas sociais são as destinadas a pessoas de baixa renda e que tenham formação em escola pública. As cotas raciais são voltadas a pessoas negras, pardas ou indígenas que historicamente fazem parte de um grupo que foi oprimido na época da colonização e até hoje sentem um reflexo disso. Na minha concepção, as cotas nada mais são do que uma desculpa do governo para não fazer o devido investimento na educação de base. O que seria essa educação de base? A educação de base é compreendida de três etapas, é formada por três etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Como é que a gente vai pegar um aluno que não teve uma boa educação de base, não teve uma educação de qualidade à sua disposição e botar para competir com alunos onde estiver à sua disposição instituições privadas,
cursos privados. É uma coisa desigual, é uma coisa fora da realidade. Se a gente chegasse hoje na universidade pública, a gente poderia ver que a maioria das pessoas presentes lá tem condições, sim, de fazer uma instituição particular de medicina, de fazer uma faculdade de direito. Mas é que acontece? Elas, por terem todo ao seu dispor uma boa educação, acabam indo nas universidades públicas e se sobressaindo em relação a essas pessoas que não têm essa condição de pagar uma universidade particular e que não têm à sua disposição uma boa educação de base. Atualmente no Brasil, o nosso país investe 3,7 vezes mais nessa educação superior do que na educação de base. Trazendo números para a conversa, fica uma coisa de 14.202 dólares anuais por alunos de ensino superior e 3.866 dólares por ano por aluno de educação básica. Segundo a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o investimento médio dos países que fazem parte dessa organização é de 9.300 dólares anuais por aluno do ensino básico, um valor maior do que o dobro investido pelo Brasil. De certa forma, se a gente for analisar por essa questão, o Brasil ele não investe pouco em educação. O que acontece? Ele investe de forma errada. 14 mil é para aluno de universidade de educação superior e apenas 3 mil para educação de base. Para que a gente vai pegar e investir lá na frente, sendo que a gente não consegue capacitar o nosso aluno aqui atrás para ele conseguir chegar lá e disputar de igual para igual com outros alunos? O governo basicamente diz que ele não dá uma boa educação, ele não dispõe de uma boa educação para os alunos e fala, calma aí, eu não vou te dar uma boa educação, mas eu vou facilitar a tua entrada. Eu vou criar uma, abre aspas, esmola, tá certo? Onde eu sei que eu não estou te dando uma boa educação, eu sei que eu não estou te dando uma boa base, mas eu vou te colocar lá de qualquer jeito, tá certo? Vou ler agora um trecho de uma matéria que fala em relação às cotas. Entende-se por política de cotas o modelo de ação afirmativa que visa garantir a redução das desigualdades socioeconômicas e educacionais entre membros de uma sociedade, especialmente no que se refere ao ingresso nas instituições de ensino superior, IES, e nos cargos públicos de carreira, tanto nos vestibulares quanto nos concursos públicos. Essas ações têm por objetivo corrigir as diferenças sociais e econômicas decorrentes do período imperial escravista, que resultou em menores índices de acesso ao ensino superior e, por conta disso, menos oportunidades para negros, índios e pessoas de baixo poder econômico, que têm dificuldades para conquistar empregos. Mas tudo bem, a gente vai pegar e vai facilitar a entrada dessas pessoas na faculdade, certo? Qual a intenção das cotas? Não é diminuir essa desigualdade? A gente prepara esse aluno para o mercado de trabalho e chegando lá ele não vai ter uma desigualdade, não vai ter um preconceito, não vai ter uma discriminação. Então, do que adianta a gente pegar e botar o nosso aluno no mercado de trabalho, sendo que ele vai estar sofrendo 3 vezes pior do que ele sofreria antes? O Brasil ele não se preocupa com a inclusão. O Brasil não quer solucionar o problema, ele quer apenas remediar. O que é que o Brasil tenta acabar com a implementação das cotas? O racismo estrutural. Só que dessa forma ele não vai conseguir. Eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil, tá certo? Mas eu acredito que é muito melhor ir no problema, na raiz do problema, do que ficar remediando, procurando soluções rápidas. Porque a curto prazo é bacana, a curto prazo é interessante, é interessantíssimo a curto prazo. Mas a longo prazo, a gente não sabe o que vai acontecer na frente. A gente não prepara o nosso terreno agora para lá na frente colher os frutos. A gente simplesmente deixa do jeito que está. E dessa forma, não dá. Eu vou trazer aqui uma coisa que está lá em relação às cotas, que não faz o menor sentido, tá certo? Alunos negros de escola particular não podem solicitar cotas, tá certo? Só pode solicitar cotas alunos negros de escola pública. Como eu já falei, qual é a intenção das cotas? No grosso, é amenizar a discriminação histórica dos negros na sociedade. Então, quer dizer que esse negro de escola particular não vai sofrer discriminação? Só vai sofrer o de escola pública? Qual é o sentido isso tem? Não faz o menor sentido, tá certo? Não tem uma lógica. Tem uma controvérsia muito grande em relação justamente a isso. Entendeu? Não faz sentido. Para finalizar minha fala, gostaria de reforçar meu pensamento mais uma vez. Eu sou contra as cotas porque o que o estudante precisa não é de uma esmola para entrar na faculdade, o que ele precisa é de uma educação de qualidade, onde através dela ele vai alcançar seus objetivos e, mais uma vez digo, o Brasil deve priorizar políticas públicas educacionais que sejam mais eficazes. É preparando a base do aluno que a gente consegue construir um terreno fértil para o conhecimento. Só para finalizar agora, pessoal, não adianta nada a gente abrir vagas em escolas públicas, sendo que elas, muitas vezes, essa escola pública não tem uma estrutura, não tem um professor,
tá certo? Como é que a gente vai pegar, abrir milhares de vagas, colocar os alunos lá, sendo que eles não vão ter à sua disposição uma educação de qualidade? A questão é justamente essa que eu trago para abordar. As cotas são, sim, uma desculpa do governo para não fazer o devido investimento na educação básica. Encerro aqui a minha fala e passo para a colega Jeane. Jeane, o microfone está desligado. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a fala do colega Henrico e do colega Richarlison. O Richarlison explanou muito bem, não pautado na sua opinião de senso comum, mas em pesquisas, quando ele fala sobre pacto, quando ele fala sobre a Constituição, e o próprio Henrico, né, que incluiu na sua fala algumas situações históricas decorrentes da luta pelas cotas sociais. E como pesquisadora, eu reafirmo o apoio sobre a importância dos movimentos sociais como agentes de transformação social, em especial as cotas. Por quê? Porque sem as cotas, nós não preencheríamos espaços nos quais o Estado e outras instituições não têm interesse de fazê-los, ou não são capazes de fazê-lo. A luta da mulher, a luta do índio, a luta do negro, elas têm sim características específicas, como bem disse o colega, pois estamos em uma sociedade capitalista, que infelizmente é baseada na competição social, em busca de privilégios, em busca de status, em busca de poder e em busca de ascensão social. Quando o colega fala sobre o contexto histórico e fala sobre essas ações afirmativas, o colega Henrico, eu vou me ater aqui nesse contexto histórico que ocorreu no Brasil. Boa parte desses militantes chegaram às universidades, no caso, os militantes negros, chegaram às universidades, eles chegaram aos cursos de pós-graduação, eles chegaram a ocupar posições como professores e pesquisadores em universidades, graças ao sistema de cotas. Graças à Lei 12.711, que foi instituída em 29 de agosto de 2012 e os colocou na universidade. Eu te digo mais, não existe o Brasil sem o negro e não existe o Brasil sem o protagonismo dessa luta anti-escravista e antirracista. O acesso ao ensino superior para os negros só foi possível através das cotas raciais, que até hoje é alvo de discussão, tanto em movimentos de caráter identitário, como principalmente em movimentos de intelectuais acadêmicos, desde muito tempo. Portanto, eu asseguro aos senhores aqui presentes que essa conquista, ela só foi conquistada graças à pressão dos movimentos sociais de caráter identitário. Por isso é tão importante essa discussão a favor das cotas. Quando você fala sobre cota, o colega Henrique falou sobre esmola, falou sobre desculpa do atual governo, e eu falo sobre cotas não como um mero drama, não como um vitimismo, mas como uma proposta de beneficiar a um determinado grupo social que, em detrimento da cor de pele, foi excluído das instituições públicas e privadas desse país, que sempre os colocou à margem da sociedade. As oportunidades de trabalho, as oportunidades de estudo e, consequentemente, de ascensão social nesse país nunca foram as mesmas para negros e brancos. É na tentativa de sanar esses danos que nós levantamos essa discussão sobre as cotas para a população negra nas universidades públicas. Como bem disse o colega Henrique, é sim uma ação afirmativa, certo? Mas são ações afirmativas que viabilizam uma verdadeira democracia no país, já que proporcionam uma maior participação dessa população que se encontra às margens da sociedade. Eu tenho aqui dados do Observatório de Educação, que através de pesquisa do Unibanco, colocou 31,6% dos negros que estão na universidade contra 35,2% de brancos que estão na universidade. Significa que há mais brancos na universidade do que os negros.
Portanto, nós não podemos negar o quanto a política de cotas ela tem sido necessária no nosso processo histórico. A população negra que não esteja incluída no ensino superior é a partir do sistema de cotas que se tem a porta de entrada para que a população negra consiga alcançar uma verdadeira igualdade de oportunidades entre os brancos, já que tais medidas visam apenas se inserir nessa lógica mercadológica de consumo dessa sociedade capitalista que nós temos. E, por fim, eu gostaria de finalizar aqui, continuar a defender o meu posicionamento enquanto pesquisadora a favor das cotas raciais, que as políticas de cotas brasileiras, elas provêm o aumento de oportunidades de alunos discriminados com acesso a universidades e que também está ligado à melhoria das condições da sociedade como um todo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu vou complementar a fala da Jeane. E o que é cidadania? Cidadania é uma organização social onde se busca igualdade, busca trazer aquele indivíduo de uma situação de mais vulnerabilidade e trazer aí uma equidade. E aí que entra as cotas, que são políticas públicas de inclusão social, que buscam tirar aquele indivíduo e dar um direito mais igualitário a ele. E pesquisando mais a fundo sobre as cotas, eu acabei vendo um vídeo, um relato de uma jovem estudante de engenharia civil, onde ela relata que antes de entrar numa universidade, ela não se sentia capaz de se ver atuando no cargo de maior visibilidade. E quando ela ingressou, ela entendeu que ela tinha essa capacidade para atuar na área que ela bem quisesse, preferisse. E é aí que a gente pode também tomar como exemplo que outros estudantes, na mesma situação que ela, podem tomar isso como exemplo. Então, as cotas, elas trazem essa igualdade, né? Elas trazem essa ascensão. Passo agora a fala para minha colega Liane. Olá, boa noite. Vamos falar agora sobre a síntese em relação ao trabalho sobre cidadania, com o subtema direito social, com ênfase na educação, onde foi abordado o assunto cotas raciais. Ouvimos aqui alguns pontos positivos e negativos em relação às cotas. Vamos falar um pouco da meritocracia. A meritocracia, ela tem uma ligação direta entre mérito e poder. Para a meritocracia, uma organização social ideal é aquela que busca promover o indivíduo. Os indivíduos nos espaços sociais, como escola, universidades, instituições civis ou militares, trabalho, iniciativas privadas e poder público. Os principais méritos que a meritocracia busca são aptidões, esforços, competições, inteligências e virtudes. E não só da sua origem social, que são os sistemas de classe, e de suas riquezas, reprodução social ou das suas relações individuais, fisiologismo e neopotismo. O que podemos concluir é que a escola oferece um princípio da meritocracia, onde ela fala que uma sociedade justa é aquela que dá a todos o lugar que merece, de acordo com seus esforços e talentos, em vez de um lugar arbitrariamente dado. Por exemplo, colocar alguém com uma pontuação menor em vantagem em relação a alguém que tem uma pontuação maior, então um estudante que possui uma nota alta pode ocupar aquela vaga porque não se encaixa nas regras, né, importadas pelo sistema de cota, e sim um aluno que tirou uma nota inferior, mas está amparado pelo sistema. Mas precisamos ter consciência de que vivemos em uma sociedade que não existe uma igualdade de oportunidade. Embora o Brasil esteja entre os 12 países com PIB mais alto, e é o 8º país com maior índice de desigualdade social econômica do mundo.
não se deveria pensar em cota, mas em melhorar o sistema da educação através de novas leis públicas, né? Reformular o ensino médio, assim dando a todos as mesmas chances de ingressar na universidade. Agora eu vou passar para a nossa colega Bruna para ela continuar com a parte da síntese. Bom, os que, como vimos, são polêmicos, mas sempre há de se ter um justo meio termo entre um argumento e outro. As cotas raciais certamente não resolvem de forma pronta e acabada. Algumas medidas que deveriam ser tomadas pelo governo são a melhoria da educação, valorização dos professores e das famílias de baixa renda, para que seus filhos possam ir à escola, formando assim fortes candidatos para concorrer às vagas das universidades públicas. Se esse apoio do governo vigorasse no nosso país, a gente poderia ter uma sociedade mais justa, sem cotas e com oportunidades para todos, sem visele ou renda, e sim a capacidade de alcançar os seus objetivos. Passo minha palavra agora para o meu colega Guilherme. Boa noite. Complementando e enfatizando o conceito de meritocracia, para a gente finalizar, o que é a meritocracia? A meritocracia, ela significa que todo indivíduo ele é capaz de prosperar somente com suas capacidades, sem precisar de ajuda da sociedade, do Estado ou da família. E é um sistema que privilegia as qualidades do indivíduo, como a inteligência, a capacidade de trabalho, e não sua origem familiar ou suas relações pessoais, por exemplo. Então, ferindo o conceito, o Estado, através do sistema de cotas, privilegia pessoas que, de alguma maneira, estão na sociedade, como, por exemplo, a inserção dessas pessoas na sociedade. E quando em pauta, é muito importante de até onde uma sociedade é justa e igualitária, tendo em vista esse sistema operante no Brasil, né? Entretanto, é fato que o problema não está nas cotas em si, mas sim nos motivos pelos quais ela se tornou um sistema operante no Brasil. Motivos estes como igualdade, oportunidades, dos meios de estudo, do ensino de qualidade nas instituições públicas. Oportunidades iguais fariam, teoricamente, a sociedade mais justa e, consequentemente, o ingresso nas universidades também. E, contudo, e consequentemente, o sistema de cotas não seria mais necessário no Brasil, a partir dessas medidas, dessas ações afirmativas. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Me chamo Matheus Vieira de Souza. Então, no caso, as cotas dariam mais chance para os negros, pois eles não precisam estudar para passar no vestibular. As cotas vão contra a meritocracia ao invés de supri-lo. Ou será que isso se trata de uma dívida histórica, onde racismo e desigualdade são alguns dos argumentos a favor das cotas para negros, pardos e índios? Com ela, todas as instituições de ensino superior federais do país precisam obrigatoriamente reservar parte de suas vagas para alunos oriundos de baixa renda, negros, pardos e índios. Mas mesmo que o investimento na educação seja necessário, é importante salientar que se as cotas fossem cortadas de uma vez, iriam prejudicar muitas pessoas que ainda precisam dela para ingressar na faculdade. Então deveria ser feito um investimento a longo prazo na educação básica. Assim que ela desse resultado, as cotas começariam a ser extintas até o momento que não seria mais necessário tê-las como uma lei brasileira, nem, entre aspas, um guarda-vaga para alunos. Então aqui eu encerro minha palavra, quero deixar um agradecimento aqui a todos do grupo, muito obrigado pelo trabalho e a dedicação de todos, e é isso.